Bom dia, meus amigos, bom dia, pessoal. Com muito prazer que começamos mais um episódio do Pod Day, ou Pod Die. Amigos, quero começar hoje contando para vocês uma experiência maravilhosa que eu tive na noite anterior. Eu fui convidada pela família Melier, a empresa de imóveis que nós temos aqui na cidade vizinha de Itapema, e pela família Jimmy, que é uma fábrica de moda, de roupas, de Nova Trento, para participar de um grupo de mulheres. E lá estavam cerca de 40 mulheres, todas com o mesmo propósito, de passarem as suas experiências, as suas conexões, para ajudar umas às outras. E por que eu estou contando essa experiência? De uma forma muito breve, para dizer que no depoimento de cada uma dessas, acho que foram 12 mulheres que falaram o porquê que se sentiam e porquê que elas eram consideradas mulheres extraordinárias, todas tiveram uma história de luta, todas tiveram um sonho, tiveram coragem, tiveram determinação. E falaram sobre isso no decorrer da palestra ou da conversa, como queiram. Mas o que me chamou a atenção foi que todas elas, em seus discursos ou nas suas palavras, estiveram e falaram que nunca deixaram de acreditar em Deus, em ter fé. Não era nada, ninguém sabia o que uma ia falar, mas todas perceberam que no discurso e no depoimento de todas, a palavra Deus esteve presente. E aquilo foi muito forte. Então, hoje, eu começo o nosso podcast reafirmando a necessidade de nós termos fé, que nós termos esperança, que por mais dificuldades que nós tenhamos no dia, há uma chance, há uma fé, há a chance da vitória. Acredite. E vocês sabem que esse podcast é isso, é trazer para todos que estão escutando uma palavra de alegria, uma palavra de vitória, uma palavra de esperança. E sempre há a possibilidade de você recomeçar. Por isso a temporada se chama Recomeços. E hoje eu me sinto lisonjeada de estar aqui com o meu convidado especial, que tem uma história linda para contar e compartilhar conosco. E hoje eu já aviso que eu vou muito mais escutar, assim como vocês, do que falar. Porque eu não posso deixar de aproveitar todos os minutos que estão aqui disponíveis para aprender e admirar a pessoa que está aqui comigo, ao qual eu tenho a honra de apresentar, Dr. Tércio Rocha. Muito obrigado por aceitar esse convite, de estar humildemente aqui comigo. E eu estou muito feliz e agradecida por você estar aqui em Balneário Camboriú na data que nós estamos gravando essa temporada de recomeço. Dr. Tércio, obrigada. Por favor. Muito obrigado. Para mim é um privilégio, é uma honra e uma delícia estar em Santa Catarina. Eu gosto muito de Santa Catarina. Durante a pandemia vivi um tempo em Florianópolis, vivi mais tempo ainda em Itapema e aprendi a amar essa terra. Então, eu sou um pouco catarinense pelo amor que eu tenho a essa terra. E para mim é uma grande honra e um grande prazer ter te conhecido e ter sido convidado para esse Pod Die, que é maravilhoso. E para mim, assim, é muito legal poder contar, né, para as pessoas sobre a medicina regenerativa, sobre a possibilidade de nós regenerarmos a vida, né, tanto em suas estruturas quanto em funções. Porque viver é urgente, é necessário. A gente não se dá conta de como o tempo passa rápido e a gente não se dá conta de uma outra coisa. O único patrimônio que nós temos na vida é o tempo. E esse não pode se esvair, esse não pode ser desperdiçado com dias mornos, com dor, com desânimo, com baixo astral e com disfunções. Por isso que eu, como médico, abracei essa missão de dizer para as pessoas, olha, você pode usufruir da sua vida com mais intensidade, com mais verdade, com mais paixão.
basta você regenerar, né? E você regenerando estruturas e funções, você consegue. Porque as pessoas vão se deixando numas prateleiras de abandono, não se dando conta que enquanto ela vê a vida passar pela janela, o que ela está perdendo é o tempo que se esvai, é o tempo de viver. E efetivamente, de vez em quando, ela se abandona numa prateleira por um desamor, por uma depressão, por uma dor crônica, porque teve alguma doença, alguma sequela, né? Por exemplo, agora pós-vacinal, muitas pessoas com sequelas pós-vacinais, pós-Covid, pessoas que sofreram do infarto, pessoas que têm cardiopatias, pessoas, enfim, que têm doenças renais, pulmonares, cerebrais. A nossa missão é dizer que regenerar é possível. E por isso nós trabalhamos com células-tronco. E todo mundo consegue entender muito do que as células-tronco são capazes, Dai, porque todo mundo é consciente que veio de uma célula-tronco. Então, nós sabemos que nós viemos daquela célula-ovo que se implantou no útero da nossa mãe. Essa foi a célula-tronco primordial da vida de nós todos. Então, tudo em você veio daquela célula. Só que qualquer coisa em você que esteja degenerando, por exemplo, eu estou com uma cardiopatia, o coração pode ser regenerado, toda e qualquer estrutura com células-tronco. Eu fiquei com uma fibrose pulmonar intersticial, é uma doença crônica. Ela pode ser regenerada e parada, né? Para de desenvolver com as células-tronco. Eu fiquei com problemas renais, enfim, qualquer coisa. E a prova que eu tenho disso, mais do que científica, é uma prova de vida. Eu hoje estou com 60 anos, Dai. E quando eu tinha 30 anos, apareceu o primeiro câncer na minha vida. Eu tive 3. E daí foi uma sequência de 3 cânceres, foi uma sequência de 21 anos tomando quimioterapia. Foram 368 sessões endovenosas, depois eu não tinha mais veia, tive que tomar os imunobiológicos orais. Mas o fato é que, graças a Deus, eu me curei. Uma vitória. Várias vitórias, né? Só que há 7 anos atrás, eu era um cara que tinha curado 3 cânceres, né? Depois de 21 anos tomando quimioterapia. Só que de mim restava muito pouco, né? Eu não tinha mais sono, eu não conseguia dormir, né? O sono não era reparador, então eu vivia irritado, meu humor tinha ido embora, minha musculatura tinha ido toda embora, minha força, a minha derme tinha ido toda embora, eu estava derretido, né? Então, há 7 anos atrás, eu era um homem com certeza 25 anos, 30 anos mais velho do que eu sou hoje. É interessante que quando eu mostro para as pessoas uma gravação de um depoimento que eu fiz numa novela do Manuel Carlos, Viver a Vida, em 2009, e as pessoas vêm e eles falam assim, cara, mas 2009 era 15 anos atrás e você estava com uma aparência 30 anos mais velho. Porque eu estava no meio da quimioterapia. Processo, né? Quimio. Em 2012, quando apareceu o terceiro câncer, eu dei um depoimento para Ana Maria Braga e todas as pessoas falam, cara, como você estava abatido, você estava magro, você estava desmoronado. Mas é devido à químio. Mas não importa o que te desmoronou, não importa o que te fez chegar num estado X da vida, que você está quase indo para a prateleira existencial, né, onde muitas pessoas se colocam, você consegue se regenerar. Então, basicamente é necessário chamar as pessoas para o seguinte fato: não há vida, não há emoção na zona de conforto, mas também não há conforto na vida intensa e na emoção dinâmica que a vida te oferece todo dia, porque a vida é o desafio funcional de vivê-la com intensidade. Mas quando você se sublime, né, quando você se anula, daí não tem jeito. Então, para você que nos assiste e às vezes não acredita que isso seja capaz, uma das grandes funções da célula-tronco é tirar pessoas desse estado de depressão, desse estado de descrença, porque ela te devolve vida. Então, eu estou aqui vendo esse primeiro livro, que é o Partículas Divinas, né, que fala sobre as células-tronco. O segundo livro é o Vida na Veia,
Porque as células-tronco, uma das vias de injeção é na veia. Vida na veia mostram várias experiências de várias pessoas, relatos de várias pessoas que se submeteram ao tratamento de células-tronco e fazem um relato da nova vida. Recomeço. Um recomeço para elas, né? Exatamente. Doutor, eu vi essa sua entrevista na Ana Maria Braga e uma das frases, assim, que entre toda a sabedoria das suas palavras, mas o que me impactou foi a sua força e a sua determinação, que teve uma parte ali que o médico lhe falou que tinha 20% de chance e você rebateu. 20% na sua mão, na minha serão 200. Exato. Da onde saiu essa força? Da onde... Porque isso nós estamos falando de quanto tempo atrás? 21 Estamos falando do ano 2000, estamos falando de 24 anos. Atrás. E essa determinação sempre esteve presente, essa sua fé, ou foi naquele momento de dor que isso aflorou? Você sabe, no dia que eu descobri que eu estava doente, eu não sentia absolutamente nada. Eu morava no Leblon, no Rio de Janeiro, fui pegar meu carro na garagem e vi uma coisinha brilhando embaixo do pneu traseiro do lado do motorista. Quando eu me abaixei para pegar, era uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, da qual eu sou devoto. Peguei a medalhinha, beijei e disse para ela: a senhora veio me dizer alguma coisa. Não importa o que a senhora veio me avisar, a senhora está comigo todos os dias. Toda arrepiada. E eu tenho certeza que eu passarei por qualquer que seja a situação, porque Deus sempre está conosco. E Deus não nos prometeu a vida em rosa. Deus só nos prometeu a paz em Cristo e a evolução espiritual para todo aquele que nele crê. Peguei a medalhinha, coloquei no bolso e fui para a minha clínica. Eu tinha 3 clínicas no Rio de Janeiro, fui para a clínica de Ipanema. Ao chegar na clínica, eu tinha pedido, na verdade, um aumento do prêmio do seguro de vida, porque eu estava viajando todos os sábados para Nova York para dar aula de toxina botulínica. Isso porque em 1998 os Estados Unidos liberou a toxina botulínica para fins estéticos. E como fui eu que introduzi a toxina botulínica no Brasil em 1992... Visionário. Eu era da primeira turma de médicos que davam aula pelo mundo, né? Na América Latina, na América Central e nos Estados Unidos. Quando eu cheguei no consultório, tinha lá um rapaz de terno preto, camisa preta, gravata preta, me olhando assim, e eu, na minha inocência, pensei que fosse algum paciente, porque as clínicas com movimento muito rápido, né? Eu não sabia quem era o primeiro paciente. E daí eu perguntei para ele: que devo o prazer da sua visita? O senhor é paciente das 7 horas? Ele: não, doutor, eu sou do banco, né? Naquela época era o HSBC Premier, o seguro de vida, e eu estou aqui com uma carta para o senhor assinar. Carta? Era uma carta de indeferimento de pedido, o pedido do aumento do prêmio do seguro de vida. Não, mas indeferimento por quê? Não, o senhor tem uma grave alteração no seu exame de sangue. Meu Deus. E daí eu peguei a medalhinha de Nossa Senhora e falei: eu entendi, minha mãe, entendi o que a senhora veio me dizer, mas efetivamente a senhora vai comigo e eu vou curar. Então, atendi os pacientes e sempre prestando atenção naquele negócio, naquele exame que eu tinha visto, que eu não acreditava que era em mim, né? Porque uma leucemia, quando aparece, ela aparece aí com 18 mil, 20 mil leucócitos, né? A minha tinha 95 mil, era uma explosão muito forte. E daí eu liguei para um hematologista, o Dr. Carmelo Conte, um grande professor no Brasil de hematologia, e ele me falou assim: Tércio, isso é gravíssimo, se você viajar para Nova York, você pode morrer de leucostase, vai ter um choque e vai ficar embaixo do chuveiro. E eu falei assim: então vamos tratar. Daí ele falou assim: mas é muito, muito grave o teu caso. Você tem no máximo 20% de chance. Foi quando eu falei para ele: 20% tem na mão do capeta. Na minha mão, que é a mão de Deus, porque a Nossa Senhora está comigo, eu tenho 200%. Você pode ter certeza que eu vou curar. E ele falou: você tem que preparar a sua família. Não, não. A força vem de dentro de mim. Eu estou preparado, eu vou começar a me tratar hoje. E foram 21 anos. Foram 368 sessões,
foram 3 choques anafiláticos. Eu sempre fui para o hospital. Era engraçado que era uma cisma, né? Aquelas coisas assim que você cisma, que você não sabe de onde vem. Eu sempre tive medo da reação alérgica, que é o choque anafilático. Então, sempre ia para o hospital com uma seringa com adrenalina. Porque eu sei que não dá tempo da enfermagem chegar. Toda a correria. Então, nos 3 choques anafiláticos, eu ficava sempre prestando atenção na quimioterapia, no BIRD, na máquina, né, no difusor do quimioterápico e no espelho. Eu sempre peguei e consegui injetar no meu coração adrenalina. História, você mesmo se salvou, digamos assim, nessa parte. E graças a Deus, graças a Nossa Senhora, porque ela sempre esteve comigo. E é isso aí, assim, Deus dá a vida para todo aquele que nele crê. E eu sempre trabalhei com células-tronco, Dai, desde 1984, quando eu ainda era aluno de medicina, bem no início, na pesquisa. E naquela época nós tínhamos muito medo de usar células-tronco em pacientes com câncer em atividade, né? Então eu não usava em mim. Sim. Mas obviamente que depois de curar os 3 cânceres... Isso que eu queria saber. Eu me vi, você teve toda essa vivacidade, essa volta à vida, porque você fez o uso, né? Não sei falar em palavras técnicas, mas eu percebi isso na sua palestra hoje. Depois que eu me vi arriado em cima de um sofá, tinha curado 3 cânceres, mas totalmente disfuncional, totalmente velho, porque tem uma diferença entre o velho e o antigo. O velho é aquele que perdeu a função. Antigo é aquele que acumulou anos de vida, né? E eu estava velho. Eu nunca me admiti ser velho, porque a velhice é uma doença disfuncional e uma doença de degenerescência, né? Eu estava degenerado, estava com a musculatura degenerada, com as articulações degeneradas, com o sono degenerado, com a memória degenerada. Tudo abalou, né? Mas efetivamente tem um poema do Guimarães Rosa que diz que o que a vida exige da gente é coragem. E essa coragem vem de um amor próprio, sabe? Uma vontade intrínseca de viver. Então, quando eu me vi ali naquela situação, eu, na verdade, estava num processo de separação, né, de um casamento meu, e resolvi, então, me regenerar para merecer um novo amor, que eu também sempre pedi para Nossa Senhora, sabe? Todos os dias eu pedia para Nossa Senhora que eu tivesse a oportunidade de ser curado com as mesmas células que eu curava as pessoas, ser regenerado, né? Ter a minha musculatura, minha derme, minha mente, meu sono, meu humor regenerado, mas também queria ter um amor verdadeiro, porque o amor é o maior presente da vida. E sempre com Nossa Senhora do meu lado. E comecei a tomar, então, as sessões, né, de células-tronco, comecei a regenerar e, em plena pandemia, né, encontrei uma moça me pedindo socorro para tratar a mãe dela na internet. A mãe era diabética tipo 2. Eu escutei essa história hoje de manhã de primeira mão. E ela, uma médica, e que estava com medo de como é que eu vou tratar minha mãe, né? Minha mãe vai ser hospitalizada, como é que eu vou tratar minha mãe? E comecei, então, a conversar com essa médica. Quando essa médica me mandou o WhatsApp dela, eu dei um up assim na foto do WhatsApp e vi uma coisinha brilhando no colo. Daí eu dei um zoom ainda maior, vi que era a medalha de Nossa Senhora. Daí eu falei para ela, olha, eu vou tratar a sua mãe, mas Nossa Senhora te trouxe para mim. Fui ao Maranhão e sou casado com essa médica até hoje, doutora Marta Líbia, a quem eu amo muito. E então, vamos falar aqui, uma pausa. Ela está aqui no estúdio, gente. Um abraço para ela, obrigada por estar aqui, né, passando essa energia boa para nós. E que bom que Nossa Senhora uniu vocês. Fico muito feliz por vocês. Então, quando você me fala da fé, a fé é tudo, e a fé é o que nos motiva a caminhar, né? E efetivamente a vida retribui a você, né? Você só colhe aquilo que você planta. E eu sempre semeei esperança, sempre semeei saúde, sempre semeei alto astral e sempre semeei energia máxima em viver. Na hora de eu colher foi o que a vida me devolveu. Através das células tronco,
eu regenerei minha saúde, minha musculatura, minha cabeça, meu sono, e graças a Deus mereci um grande amor. Então, você falou de fé, né? Que todas falaram o nome de Deus. Eu falo o nome de Deus todo dia. E graças a Deus, todo dia na hora de dormir, eu e Marta rezamos o Pai Nosso e a Ave Maria e Salve a Rainha todos os dias de mãos dadas. Isso, é a renovação da fé todo dia, ela deve ser diária. E efetivamente eu creio que é o melhor de todos os néctares que eu tenho da vida, é essa renovação, é você sentir que você está vivo e que tem algo maior vivo dentro de você. E esse é o Deus que pulsa em nós, porque está escrito na Bíblia que Deus nos fez, nos criou à imagem e semelhança dele, né? As células-tronco são as maiores provas, é a maior prova que Deus nos fez a todos iguais. Imagina bem, Dai, hoje uma mãe tuaregue cruzando os desertos lá na África, ao dar à luz a uma criança, as células retiradas desse cordão umbilical pode salvar a vida de um asiático que mora em Londres, por exemplo, porque somos todos iguais. Essas células mesenquimais halogênicas, por serem halogênicas, podem ser usadas por toda e qualquer pessoa sem ter nenhum perigo de rejeição. E são as células que curam, são as células que salvam, são as células que regeneram a vida. Por isso que eu, que acompanho muitos estudos das grandes universidades americanas, ao analisar por que Harvard, por exemplo, o Departamento de Longevidade Saudável, coordenado pelo David Sinclair, classifica hoje envelhecer como doença, como uma doença disfuncional e uma doença degenerativa, por que a cura está em cuidar do terreno biológico, que é cuidar da sua nutrição, do seu intestino, da sua ginástica, do seu sono, da quantidade de água que você toma, né? Dos seus exercícios, mas levar a célula primordial, a estrutura biológica primordial que é capaz de te regenerar, que são as células-tronco. Então, hoje no Brasil, eu coordeno anualmente, né, um congresso internacional, que é o Regenera Brasil, que ocorre todo mês de outubro, onde eu convido médicos de todas as especialidades para estarem conosco, porque eu convido palestrantes de todos os lugares do mundo com muita experiência em células-tronco. Está em qual edição mesmo hoje? O congresso, nós estamos indo para o segundo congresso internacional, que é o Regenera Brasil, e que ano que vem ele vai ser desdobrado em 3, porque cresce tanto, que ano que vem vai ter dor, ortopedia e traumatologia, beleza, dermatologia e cirurgia plástica, e depois só a medicina interna, que é cardiologia, pneumologia, nefrologia, dermato, enfim. Mas porque as células-tronco são capazes de regenerar todo e qualquer tecido. Por isso elas estão presentes e se aplicam em toda e qualquer especialidade. Oftalmologia, otorrinolaringologia, gastroenterologia, o que você imaginar, né? As células-tronco se aplicam por um motivo bastante óbvio. Qual será a parte do corpo de qualquer pessoa que não é feita de células? Toda e qualquer parte é feita de células. Sim. Por isso as células-tronco podem regenerar. O que se faz hoje é aprimorar os protocolos que ali serão aplicados. Então, assim, qual é a melhor maneira de tratar um paciente pós-AVC? Nós tratamos, mas efetivamente os protocolos vão se aprimorando. Qual é a melhor maneira de tratar crianças com espectro autista? Né? Qual é a melhor maneira de eu tratar um cardiopata que tem problema vascular? E o outro que já infartou 5 vezes? Então, o que nós fazemos hoje é aprimorar os protocolos, né? Então, por exemplo, de vez em quando me perguntam, Tércio, por que algumas atrizes não envelhecem, né? Tipo a Cher. Você dá agora um Google aí e vê a cantora americana Cher. Parece que está no formol. Os leigos falam isso, que ela está no formol. A primeira vez que ela aplicou células-tronco, ela aplicou células-tronco retiradas da própria gordura, foi ainda nos anos 90 e foi no Rio de Janeiro e com a professora que me introduziu nas células-tronco. E, efetivamente, ela faz isso até hoje. Qual é o segredo do Cristiano Ronaldo para estar com a idade que está com o corpo de garoto de 17 anos?
Ele é disciplinado na dieta, ele malha todo dia e a cada 6 meses ele faz aplicação de células-tronco. Então ele prepara o terreno dele para receber a... Exato. Por que o Rafael Nadal, um exímio jogador de tênis, por que ele está com a idade que está e todo Grand Slam ele dá couro nos meninos? Porque a cada 6 meses ele aplica células-tronco, além de ter disciplina diária com a sua dieta, com a sua alimentação, com o seu sono. Então, não existe milagre em medicina. O que existe é ciência aplicada. Estudos. E a ciência biológica aplicada, a ciência regenerativa aplicada, que são esses protocolos biológicos, né, que nós conversamos sobre ele no congresso, né, porque o congresso ele tem um aspecto informativo, mas no pós-congresso nós temos os cursos hands-on, né, que é colocar a mão junto, médicos com médicos, vendo o que tem experiência a tratar, daí você consegue difundir a técnica. E hoje, toda e qualquer universidade do mundo, inclusive as brasileiras, estudam células-tronco, tem os departamentos que estudam. No Brasil, nós temos 87 biobancos, vários laboratórios de primeira linha. No mundo, são mais de 15 mil clínicas hoje tratando com células-tronco. É isso que eu ia perguntar. Esse acesso é só no exterior? O senhor já respondeu que não, né? Que nós temos isso, mas nós precisamos divulgar, porque hoje mesmo, né? Nós, antes de vir para cá, hoje o doutor fez uma palestra para algumas pessoas e eu que estava sentada ali, escutava os bastidores e eu via naquelas pessoas que estavam lá muita esperança. Elas foram na busca, doutor, de que será que as células-tronco vão poder ajudar a minha mãe, que tem diabetes? E foi quando eu estava conversando com a sua esposa sobre isso, e ela contou a história de como ele conheceu, porque a mãe dela também tinha diabetes. A outra moça que estava com o esposo com câncer, o ex-esposo, eu tinha uma amiga minha muito especial, que ela teve um tumor no cérebro e hoje tem dificuldade de caminhar. E tem um filho que teve o acidente. E por conhecer as pessoas que estavam ali, eu sabia por trás o porquê que elas estavam, porque a gente sabe as dores. E todas foram com essa esperança de que esse estudo, que nem é mais estudo, né? Eu acho que eu estou falando errado, que podem ajudar. Né? Então... você falando isso, você devolve essa esperança e é bom divulgar. Nós temos que divulgar isso. Se é essa possibilidade, vamos levar para o maior número de pessoas para que elas busquem isso. Busquem se aprofundar, não que vão fazer, mas que elas tenham o conhecimento e o direito de saber o que é e de fazer ou não, mas que elas tenham esse conhecimento. Né? E se esse podcast na sua humilde, né? Eu me coloco muito humildemente aqui perante você, mas que puder ajudar uma pessoa aqui na região de Balneário que tem algum problema e, nossa, eu vi a entrevista do Dr. Tércio, vou atrás, vou querer saber mais, eu acho que a minha missão foi feita nessa temporada. E, doutor, hoje lá também, o senhor falou, e eu puxo como um aspecto pessoal meu, queria que o senhor falasse um pouquinho mais das células-troncos para as crianças autistas. Né? Então, no caso, nos contou para levar para o pessoal, porque eu tenho muitas mães, amigas minhas, que são mães atípicas. Eu conheço o senhor, na verdade, desde os 3, 4 anos atrás, quando eu conheci lá em Itapema, no Plaza. Talvez foi um pouco, não me lembro se foi na pandemia, a minha memória já não está muito... E eu fui buscar o conhecimento, porque nessa época eu investigava o meu filho. Ele não falava, tinha 3 anos e meio e não falava. E o autismo era uma das possibilidades e nós estávamos investigando. Então, naquela época, eu era uma pessoa que estava sentada lá na esperança de escutar as suas palavras e ter uma salvação, ter uma diretriz, né, para fazer. E eu lá conheci, nisso o Luca fez por 1 ano o tratamento, mesmo eu não tendo o laudo. Eu disse, eu não vou ficar parada, né? Porque o
O neuro, nós demorávamos... Era 6 meses, eu acho, para conseguir a consulta com o neuro. Daí, depois que ele consultou, ele disse que não, né, não poderia dar um diagnóstico em primeira consulta. E ele ficou avaliando o Luca por 3 meses. Daí, depois, pediu a avaliação por 3 meses. E nisso, eu decidi, eu e meu esposo, que nós não íamos esperar. Nós já íamos tratar com as terapias possíveis aqui na região. E eu conheci muita mãe, muitas crianças maravilhosas com autismo. E eu fico até um pouco emocionada de saber que eu vou poder estar levando para essas mães, para essas crianças, de repente, um recomeço, uma solução, uma salvação. Por favor. Exatamente. Porque as células-tronco, elas atuam em todo e qualquer tecido e elas são dotadas de uma capacidade chamada quimiotaxia. Taxiar é andar para, né? E elas andam para onde elas têm atração química. Quais são as atrações químicas que chamam as células-tronco para o alvo correto? Tecidos que estão em processo inflamatório, que estão em sofrimento celular, que estão em degenerescência, processos necróticos. Hoje, por mais que se estude, pouco se sabe de um cérebro de um autista. Mas nós que trabalhamos com células-tronco, o que nós sabemos é que esse protocolo inicial que nós temos, que foi o mesmo publicado pelos suíços que eu mostrei hoje lá na palestra, que é um protocolo de 4 sessões, distantes 6 meses uma das outras, permite que a criança com transtorno do espectro autista readquira 2 coisas que são fundamentais para o ser humano: independência e autonomia, né? A independência de saber que quer fazer uma coisa e a autonomia de fazê-lo, né? E isso dá uma liberdade e um conforto para a família muito grande, porque a criança começa a estabelecer um relacionamento pleno com a família, ela consegue ter um comportamento próprio daquele ambiente onde ela está, ela consegue, por exemplo, acordar sozinha, organizar o seu quarto, se servir, consegue cumprir pequenas tarefas, como, por exemplo, ir ao mercado, comprar uma coisa, voltar, né? Nós temos um problema grave, muito grande no ser humano, Dai, que é querer achar que o outro é normal quando o outro é parecido comigo, né? Eu lembro dos meus filhos, quando eles eram pequenininhos, eles perguntavam para mim: papai, você quer que eu seja igual a você quando eu crescer? Eu falava: Deus te livre, eu quero que você seja igual a você, né? A célula-tronco permite ao cérebro da criança autista, com transtorno do espectro autista, mostrar qual é a melhor feição dela, né? Qual o melhor perfil desse cérebro, né? Esse cérebro é um cérebro que ele tem hiperfoco na música, tem hiperfoco no esporte, tem hiperfoco em matemática, tem um hiperfoco em quê? Você sabe, por exemplo, que as placas solares tiveram todas as suas estruturas reformuladas depois que uma criança dotada de espectro autista estava passeando com os seus colegas de colégio num bosque, né, numa floresta na Inglaterra, e ela olhava toda hora para as árvores. E o professor ficou cismado com aquilo, né? E perguntou para ele: o que você está observando? O senhor já reparou que não importa a altura que as folhas estejam, elas sempre têm um ângulo e um posicionamento diferente uma das outras que fazem com que elas recebam a luz solar? E o professor nunca tinha observado aquilo e ela encontrou uma solução matemática, uma equação matemática do posicionamento das folhas e aplicou para dentro das placas solares. E hoje as placas solares produzem 50 vezes mais energia do que naquela época. Meu Deus, isso foi de um cérebro com transtorno de espectro autista. Então, graças a Deus que essa criança não era igual a mim e não era igual ao professor. Ele tinha um hiperfoco e uma genialidade muito maior para a matemática e trouxe um grande avanço para a humanidade. O que nós queremos é permitir que esse cérebro mostre a sua melhor feição.
Mostre a sua melhor arte, mostre a sua melhor qualidade. E quando nós conseguimos, nós não, quando as células-tronco conseguem regenerar só alguns pontinhos desse cérebro, que nós também não sabemos quais são, mas as células sabem, por isso que elas são as partículas divinas e por isso que eu as chamo de partículas divinas, essas crianças passam a surpreender o ambiente onde vivem, a família, o colégio, a escola e a sociedade. Você vê o caso do grande campeão de futebol, que é o Messi, né? Messi. O Messi, ele tem, dos transtornos do espectro autista, ele é um Asperger, né? É o mais... Com o hiperfoco é o mais suave, mas com o hiperfoco em esporte. E vê o que ele faz no campo, vê o que ele faz com a bola, né? Sim. É um verdadeiro gênio, um dos maiores nomes do futebol de todos os tempos. E é o ídolo do meu menino, o Luca ama ele. Então é aquele negócio, qual é o seu melhor foco? E quem disse que você tem um cérebro melhor ou pior do que o outro? Você só tem um cérebro diferente. Todos nós temos uma individualidade. Todos nós somos uma manifestação do Deus que nos habita, né? Por isso que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas não foi exatamente você, foi todos. Inclusive as crianças que têm o transtorno do espectro autista. E nós, médicos, humildemente, levamos as células-tronco, apesar de não sabermos o todo e não sabermos explicar minuciosamente tudo de como elas agem, mas nós sabemos reconhecer que elas agem de uma maneira que nós desconhecemos, mas elas devolvem funcionalidade, elas devolvem vida, elas regeneram funções e estruturas, possibilitando que a vida floresça. Porque a nossa jura médica, a jura de Hipócrates é confortar sempre e curar quando possível. A medicina regenerativa regenerou a jura médica. É regenerar sempre para que curar seja possível. Meu Deus, perfeito, doutor. E como que as pessoas, as mães, quem detém... Não é nem de quem detém doença, né? Quem detém a vontade de viver melhor, pode achar esse tratamento, pode achar o Dr. Tércio Rocha. Nós temos aqui tá pegando? Acho que... deixa eu tirar aqui. O @ do doutor, @doutor.Tércio Rocha, tá certinho? Ou é sem o ponto? Será que eu coloquei? Dr. Tércio Rocha, tudo junto. Mas eu acho que se colocar só @Tércio Rocha, já vai buscar no Instagram. E vocês vão poder ver todos os trabalhos do doutor, que são magníficos. E o doutor também tem uma clínica que é aqui em Florianópolis, correto? Eu atendo em Santa Catarina e Florianópolis, né, que é a capital, a bela Florianópolis, maravilhosa. Aliás, como toda Santa Catarina. Atendo em São Paulo, que é a nossa maior clínica, Regenera Brasil, que é o nome do congresso, é o nome de toda a nossa especialidade. E atendo também no Rio de Janeiro, que é minha cidade natal. Estava atendendo até bem pouco tempo atrás em Curitiba e Brasília, mas começou a me faltar tempo e eu não consigo me deslocar tanto. Então, Florianópolis é um grande caso de amor, né? Santa Catarina. Florianópolis é pertinho de Curitiba, né? Hoje muito pertinho. A gente consegue fazer... Todo mundo do Brasil consegue chegar muito facilmente em São Paulo, porque São Paulo é o maior hub de aviões da América Latina, então todos os voos passam por lá. E o Rio de Janeiro, aonde eu atendo alguns dias no mês, porque a minha terra natal foi onde eu comecei, e é uma cidade assim que eu amo, né? E que eu também gostaria de ver essa cidade regenerada. Perfeito. Né? Mas eu, como médico, só sei regenerar estruturas e funções. Que ótimo. Lá no Instagram também fala dos seus livros? Nós podemos encontrar Fala lá. também do livro, o Partículas Divinas, que é um livro que a ghostwriter é uma escritora premiada, né? Ana Carolina Villanova, e ela escreveu esse livro baseado em todas as conversas que teve comigo. E Partículas Divinas é um nome que eu dei para as células-tronco, porque elas são as partículas divinas que nos regeneram todos os dias. O dia que as células-tronco acabam em você, chega aquele estranho diagnóstico mortem.
falência múltipla dos órgãos. Acabou as células-tronco. Se você quer regenerar a sua vida, você tem que regenerar o estoque de células-tronco, o que também é uma aplicação estratégica para você poder aumentar a sua intensidade de vida. Eu já me apliquei, Dai, 850 milhões de células-tronco. E no próximo mês vou me aplicar mais 200 milhões, porque a célula-tronco tem isso, ela vicia. Você vicia nessa energia que ela te dá, nessa energia vital, nessa vontade de fazer as coisas, você não cansa, né? Então você trabalha e não cansa. É como se fosse na adolescência que você ia no colégio, praticava esporte, saía para dançar, coisa e tal, dormia 6 horinhas, estava nova. Perfeito. Isso acontece quando você faz células-tronco. E eu tive toda a minha musculatura, todas as minhas estruturas regeneradas. E eu sou muito grato às células-tronco. É lógico que o amor de Marta foi Ajuda. 70% da regeneração. Que bênção. Mas que as células ajudam. Isso eu não tenho dúvida. Ai, obrigada. Doutor, e eu também sou muito grata, digo novamente, pela sua presença aqui, por poder o senhor compartilhar todo esse conhecimento e toda essa vivacidade, graças às células-troncos e à esposa. E ao amor, né? E ao amor, conosco, com os nossos ouvintes, os meus amigos e as minhas amigas, que eu tenho certeza que esse bate-papo foi muito proveitoso. E nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo, porque a sua conversa é uma conversa que traz conhecimento, mas ela é muito agradável. Eu, formada em Direito, trabalhando a vida toda em comércio exterior, não tenho ligação com a medicina, mas da forma que o senhor fala, a gente consegue assimilar e consegue entender os benefícios, onde que pode ser aplicado. Para mim foi fácil entender e graças a essa sua didática também e a sua forma prazerosa e me faltam as palavras para dizer, mas eu posso resumir dizendo que é muito bom estar ao seu lado, é muito bom escutá-lo. Muito obrigada. Obrigado. Quem tem que agradecer sou eu. Muito obrigado a você, muito obrigado ao povo de Santa Catarina pelo acolhimento. Sempre fui muito bem recebido aqui. E muito obrigado ao Brasil por me dar essa chance. Fácil não é, mas se fosse fácil, todo mundo fazia. Regenere-se já. Esse é o nosso lema. Perfeito. Pessoal, então encerro com muita alegria por Deus me permitir conhecer as pessoas e por Ele ter me dado a oportunidade, tá falando longe do microfone, desculpe, ter me dado a oportunidade de estar mais perto e levar um pouquinho mais de conhecimento a todo mundo. Por hoje é só, muito obrigado. Semana que vem, mais um episódio do Pod Day. Um beijo. Tchau, tchau.